Oi, gente, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós temos essa lição importante, a gente até já deu uma pincelada em alguns dos devocionais anteriores, né? Ouça mais e fale na hora certa. Tem hora que é preciso falar menos ou calar, né? Mas tem hora que é necessário falar, mas procurar falar na hora certa. A gente sabe o que é para ser dito e quer falar a todo custo. Às vezes a gente tem razão naquilo que a gente vai falar, mas falou na hora errada. Quero convidar você a ler 13, 14 e 15 de Provérbios. Já mencionei para você, se você está chegando aqui nesse vídeo, nesse canal, nós estamos estudando 10 lições de Provérbios, mas é muito difícil resumir Provérbios a apenas 10 lições, tá? Tem 100 lições por capítulo em Provérbios, então preste atenção em toda a leitura, né, que você vai fazer, anota no seu caderno. Aqui eu dou uma pincelada em cada capítulo, bem rapidão, bem, sabe, que eu fico com dó. Você sabe que eu gosto de falar e conversar, né? Mas leia aí 13, 14, 15 de Provérbios de volta pra gente reler um desses versículos e refletir um pouquinho sobre eles. Olha, 15 e 23 de Provérbios é o versículo tema para esse devocional de hoje. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Palavra dita na hora certa é uma coisa boa, né, gente? É isso que eu precisava ouvir, é isso que eu precisava saber. Mas deixa eu pincelar. Provérbios 13 fala sobre bom senso, como a gente já viu, é uma das coisas que Salomão cita muito ao longo de todo o livro de Provérbios, né? Fala sobre ter integridade, sobre ter disciplina, sobre ouvir uma repreensão e entender que isso não diminui a gente, mas faz a gente mais sábio. A gente já viu que a pessoa que é tola, quando é repreendida, ela fica com ódio, né? Mas a pessoa que é sábia, quando ela é repreendida ou quando alguém traz um conselho para ela, ela o ama, ela agradece, né? E então, Provérbios 13 tem muito sobre essas lições, sobre falar apenas o necessário, sobre ser humilde e aceitar a repreensão, e sobre viver com prudência e integridade. Tem muitos outros assuntos em Provérbios 13, eu espero que você tenha lido por completo e tenha anotado muitas coisas que eu não consigo falar aqui. E aí a gente vai para Provérbios 14, né, que fala sobre muitos assuntos, dentre eles o mais conhecido é sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. Gente, eu vou fazer um adendo muito rápido aqui sobre essa mulher que edifica, né? Outro dia eu pesquisando na palavra, né, sobre a palavra edificar, edificar é construir a partir de um projeto pré-estabelecido. Então a mulher, ela tem a função de edificar o seu lar a partir de um projeto pré-estabelecido por Deus. E o que eu acho bonito é que a pessoa que edifica, né, a pessoa que constrói, a gente falando aqui agora fisicamente para construir um prédio, né, é como se a mulher, né, fosse um mestre de obras da parte de Deus dentro da sua casa. E a gente sabe que um mestre de obras, né, uma pessoa que ela é mestre de obras diante de uma construção, ela não constrói sozinha, né? Ela precisa da ajuda de muitas pessoas, precisa da ajuda do marido, precisa da ajuda dos filhos, precisa da ajuda dos seus familiares ali, para construir um lar de paz, para construir e edificar essa casa a partir do plano pré-estabelecido por Deus. E aí eu gosto muito desse detalhe da Bíblia que fala justamente sobre isso, que a mulher sem juízo, a mulher tola, destrói com suas próprias mãos. É como se ele dissesse assim: a sábia precisa de ajuda para construir, a tola destrói sozinha com as mãos dela. É muito forte e é muito detalhista a palavra de Deus quando ela nos traz essas lições, né? Que, não sei, se você é mulher e está assistindo esse devocional hoje, talvez você precise ser lembrada disso. Você sozinha não consegue. De fato, não é sua a missão de construir, de edificar a sua casa sozinha. Você é só como alguém que foi escolhida por Deus para ser responsável. É por isso que ele tem tanta raiva das mulheres,
Não que ele não tenha dos homens, né? Mas a gente está vivendo num tempo, gente, que todo mundo é mulher hoje em dia, né? No sentido de a palavra mulher se aplica, né? A gente tem visto até concursos, né? Competições em que não são mulheres de verdade que estão lá. As mulheres que vieram antes de nós lutaram por tantas coisas, né? Eu sei que existe por trás dessa palavra, quando eu digo lutaram, eu sei que vocês podem assimilar, eita, a Cláudia está sendo feminista. Não. Leiam um pouquinho mais a respeito de mulheres, de grandes mulheres. Não, quando esse termo nem existia, gente, feminismo nem existia, já existiam mulheres lutando pelos direitos que nós temos hoje, e muitas delas cristãs, pasmem, tá? Pesquisem a respeito disso. Mas vitórias que foram alcançadas por mulheres lá atrás e que hoje estão sendo dadas a não mulheres, né? Existe um desejo muito grande do inimigo em minar essa beleza que é ser mulher. E essa lindíssima função que o Senhor nos deu de edificar a nossa casa. E eu quero lembrar que você, mulher que edifica a sua casa, você não edifica só quando você casou, não, tá? Quem sabe tem jovens aqui, moças, mas eu não tenho minha casa ainda. Não, você pode ajudar sua mãe a edificar, você pode ajudar seu pai a edificar, você pode ser bênção na sua casa, você pode facilitar um pouco as coisas. Então não esqueçam desse detalhe, dessa informação, desse adendo que eu quero falar, justamente que está escrito em Provérbios 14. Tem muito mais outras lições, como eu já disse para vocês, né? Ele fala muito sobre ouvir os fatos antes de acreditar. Ele fala sobre não perder a cabeça, sobre não guardar raiva e nem vingança. Fala sobre o quanto falar a verdade pode salvar vidas, e é muito verdade isso. E ser paciente para ser sábio é difícil, né, gente? Muito difícil ser paciente, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, em que a gente quer tudo tão rápido. Tem muitas outras lições em Provérbios 14, por favor, anote e principalmente coloque em prática na sua vida e nas suas atitudes. E aí a gente vem para Provérbios 15, né, que fala muito sobre ser tardio em irar-se, ser ponderado. Outra coisa difícil, né? Fala sobre honestidade, sobre preferir o pouco com justiça do que o muito indevido. Fala ainda sobre como a alegria ela pode embelezar a vida, né? É justamente o que está escrito em Provérbios 15. Tem tanta coisa linda, gente. O coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração. Mas com a tristeza de coração, o espírito se abate. Tem muita coisa e muita lição sobre até essa questão. Você conhece quando alguém está triste pelo olhar, né? E conhece quando alguém está alegre também, porque essa alegria ela deixa a gente mais bonito. Estou bonita, gente, eu vou ganhar a Chloe, eu estou feliz, então devo estar bonita. O brilho nos olhos alegra o coração, uma boa notícia fortalece até os ossos. Que a gente também tenha, né, gente, boas notícias, que a gente seja alguém, um tabernáculo de boas novas, né? Sabe aquela pessoa que chega já pesando o ambiente, deixando tudo triste, tudo para baixo? Não, vamos ser o contrário, né? Trazer boas novas e trazer boas notícias, não ser pessimista. Você já esteve perto de alguém que é pessimista? É aquela pessoa que está o dia todo, já perdeu o ônibus, a gente não vai dar tempo de fazer tal coisa, a gente não vai conseguir bater a meta, a gente não vai conseguir cumprir tal prazo, a gente não vai conseguir passar na prova. Chato, né, gente? Vamos tentar ser a pessoa que é otimista, a pessoa que traz boas notícias, porque isso fortalece, isso dá ânimo, né? Tem muita coisa linda em Provérbios 15, mas essa é a lição também do tema desse vídeo, né? Que é sobre falar na hora certa, né? Sobre... A gente ouviu aqui em Provérbios 14, se não me engano, que nós precisamos ouvir os fatos. Às vezes a gente se precipita muito em defender alguém ou em condenar alguém sem ouvir os fatos. E eu acho que a gente está vivendo mais do que nunca nesse tempo, gente. A era da internet, a era do cancelamento chega a ser cansativo, né? Porque as pessoas, elas não se interessam. Eu sabia que fulano era assim, eu sempre desconfiei que ciclano era assim. E a gente escuta uma história, não sabe o outro lado da história e já toma partido sem ninguém nem ter chamado a gente, sem ninguém nem ter perguntado a nossa opinião. E eu acho que é aí que entra o fale na hora certa. Se ninguém te perguntou a tua opinião,
dá uma segurada, né? E tem muito isso na internet, até em comentários, né? Gente, hoje em dia as pessoas, eu fico vendo, às vezes, eu gosto muito de ver vídeo de receita, às vezes no Stories, no Reels, e as pessoas, elas nunca estão satisfeitas com nada. Essa semana eu vi uma mocinha temperando frango com suco de limão, e aí ela deixa cair uma semente do limão ou da laranja dentro do saquinho. Vira um auê isso nos comentários, moça, a semente da laranja, moça. E ela fica respondendo lá, pobre, gente, eu tirei antes de fechar o saquinho, o vídeo foi um corte rápido. Tem tantas outras coisas, né, que... não seja essa pessoa, não sejamos essa pessoa, por favor. Eu confesso pra vocês, gente, que tem umas coisinhas que é óbvio que tá errado, que é óbvio que passou da conta, que é óbvio que é desnecessário, que dá uma vontade de comentar, sabe, de não sei o quê. Mas ninguém perguntou minha opinião ali, muitas vezes, né? Então eu prefiro dar uma segurada, ou não olhar, ou ocultar aquela publicação, ou... E isso eu tô falando de internet, tem coisa na vida também, né? Quem sabe no seu trabalho, na sua igreja, com seus familiares. Ouça mais e só fale na hora certa, só fale se pedir sua opinião. É um grande conselho de Provérbios, não só aqui em 15 e 23, mas durante todo o livro de Provérbios ele bate muito nessa tecla. Ouça mais, segure a língua, ou não fale, ou fale a palavra boa na hora certa. Então que a gente não esqueça esse conselho de Deus, eu acho que é um bom conselho, principalmente para esses tempos que a gente está vivendo. Concorda? Que o Senhor nos ajude a colocar em prática. Não é isso? Vamos orar? Pai, obrigada pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua paciência conosco, Pai, porque muitas vezes nós falamos o que não deveríamos, ou na ânsia de querer mostrar o nosso conhecimento, falamos na hora errada, e às vezes não ouvimos, nos precipitamos, não ouvimos a pessoa que deveria ser ouvida, enfim, nos achamos juízes, quando o juiz perfeito e inerrante é apenas o Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, a mudar as nossas atitudes, a começar de mim. Eu não sou perfeita, eu tenho os meus erros também, que eu possa reconhecê-los e que o Espírito Santo me mostre e me dê a chance de consertar, de corrigir, ou de nem cometer tal deslize, tal erro. E se eu falhar, me ajude a reconhecer, a pedir perdão e a não cair no mesmo erro. Nós te agradecemos pela tua misericórdia e mais uma vez pela tua palavra que nos ensina, que é tão atual. Principalmente nesses tempos que estamos vivendo, nós precisamos ser lembrados de que nem todo mundo pediu nossa opinião e que é necessário saber falar na hora certa e apenas quando formos chamados. Obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.